Então, que Jesus nos envolva em sua serena paz para mais uma noite, onde a gente buscou os lindos casos do Chico, né? Aí no site da Luz do Caminho. É esse, menos de 2 minutinhos, bem pequenininho, mas com uma profundidade muito grande para reflexão. São as 3 palavras da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, nesse caso, na historinha do Chico, isso também passa. Mas uma das dicas, o lembrete mais importante da historinha é que isso também passa, serve para os dias infelizes, mas também serve para os dias felizes, né? E o Chico fez, junto com Emmanuel, esse texto que eu vou ler para vocês. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do seu ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E aí o texto termina dizendo: e guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências das gigantescas ondas. Então a gente lembra Jesus lá na tempestade. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação, o caminho da evolução. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo tudo passará. Tudo passa, exceto Deus, porque Ele é suficiente. Lindo esse texto, né? Se a gente tivesse que pensar na historinha do Chico, ele estava com um problema, né? Não resolvia e pede uma orientação. E quando ele ouviu aquela frase, né? Meu filho, tudo vai passar, o coração dele amenizou, né? Ali não fala qual era o problema. Mas se hoje, né, nós tivéssemos, o que você gostaria que passasse da sua vida hoje? E aí, nós já temos condições de fazer uma reflexão se o que nós vamos escolher ainda é material ou se tem uma função já espiritual, né? E também o que você gostaria que não passasse na sua vida, né? Então, fiquemos com essa perguntinha: o que que eu gostaria que passasse, né? A gente fala, o problema com aquele irmão difícil, esse concurso que eu estou prestando, né, que passasse logo. E o que você gostaria que não passasse? Essa felicidade em família que a gente tem, que sabe que um dia todos retornarão, né? A pátria. O que você gostaria? Isso é importante para a gente, mas importante porque a gente vai parar para pensar com base no futuro. Primeiro, nós temos a alma no corpo, né? O que hoje eu preciso que se resolva, mas que a minha alma se ajeite nesse espírito imortal para o amanhã, porque nós teremos dias felizes e infelizes. Então, dei um exemplo aqui. A pandemia. Como a pandemia foi cruel, né? Pensando nela, todos nós presos, né? E aí, com o tempo, ela passou. Existe aí como vocês estavam falando, os vírus, né? As cepas que vão se modificando, mas o tempo fez com que a gente voltasse a sair nas ruas, né? E todo mundo dizia, nossa, era tempo para aprender e tal, e a gente vê que muita coisa continua do mesmo jeito. E é como esse tempo que passou, que é uma questão que a gente vai conversar um pouquinho sobre o tempo, né? Então, olha, esse tempo passou com políticos que desviaram verbas das vacinas, estão lembrados?
E também passou com traficantes lá nos morros do Rio de Janeiro, que entregaram cestas básicas na comunidade. Eu fui fazer uma pesquisa e eles ainda entregam, tá? Então, importante a gente pensar, quando Jesus ajudou a todos, ele dizia assim: vai e não peques mais. Qual era o término da frase? Para que te não suceda alguma coisa pior. Tudo passa. Como que eu quero que passe? Claro que a gente vê um Chico Xavier ali preocupado, sabemos de todo o esforço que ele fez para que isso fosse um plantio dele, né? Para que fosse uma colheita melhor. Então, no caso da pandemia aí, a gente tem que pensar muito no que eu plantei para o que eu vou colher, né? No exemplo ali dos políticos e dos meninos do morro, né? Mas como ter esta paciência, esta calma de entender que tudo passa? Se hoje eu estou numa situação angustiante, porque no início da semana que vem a minha firma vai dispensar um monte de funcionários, né? Então, nós no Espiritismo já sabemos que se nós só plantarmos ali no bem, se as nossas ações forem justas, não seremos desamparados, né? Então, esse tempo ajuda muito, porque ele diz assim, todo o evangelho, que todas as dores, as aflições, todos os problemas que nós temos são experiências para nós adquirirmos conhecimento e sabedoria. Então, se hoje o problema chega e você se desespera, é porque aquela experiência ainda não foi suficiente. Então, você vai passar por aquela lição, lição não aprendida, lição repetida, para buscar essa experiência. Por isso a gente reencarna, reencarna e reencarna. Nesse livro do Chico Xavier, que até é uma coleção bem interessante, eu ganhei alguns. Nesse livro, Atenção, ele vai falar exatamente sobre toda essa atenção que nós temos que ter para esses problemas que com o tempo passam e os nossos plantios e as nossas colheitas aparecerão. Então ele fala assim: não fuja dos problemas com que a vida te instrui. Não fuja. A vida, como a fizestes, como você plantou e o que você vai colher, estará contigo em qualquer parte. Depende de você. É você que constrói isso. Mas lembre-se sempre que cada dia nasce um novo amanhecer. Então, se eu errei, se eu plantei de uma forma que não foi muito legal, eu posso estar refazendo isso. E aí, busquei um pouquinho do Rossandro Klincher, né, psicólogo espírita, que quando ele fala do tempo, na psicologia, o tempo falando para gente, esse tempo que a gente tem que confiar que tudo passa, ele vai dizer que esse tema fala para todos os corações, mas que nós somos impacientes. É aí que entra o psicólogo, né? Mas também o espírita psicólogo, né? Porque dentro da nossa impaciência, a gente também tem que saber o que vai plantar. Então ele diz como psicólogo que roer as unhas não dão conta nessa nossa época de impaciência. Chá de camomila não resolve. Noite sem dormir não adianta, nem Rivotril, que é aquele remédio forte para dormir, dá conta dessa ansiedade se eu não souber me controlar e entender a plaquinha que Chico pôs em cima da cama dele e que comporta para a gente deixar dentro do nosso evangelho no lar ou mesmo na nossa cabeceira, né? Então, a melhor forma de lidar com a vida é entender e respeitar esses momentos. Comemorar as vitórias, a felicidade é ótimo, né? Porém, as derrotas, as despedidas, as perdas são difíceis para que a gente possa compreender a importância que eu tenho tempo para construir essa experiência em mim e para que isso vire sabedoria, porque a experiência não se repete. Então, a sabedoria da vida diz que todas as experiências são necessárias e são muito importantes, as felizes e as infelizes. E aí a gente busca lá no livro de Eclesiastes, o capítulo 3, o versículo de 1 a 8, as falas sobre o tempo e as diferentes fases da nossa vida, né? Então ele vai falar que o tempo há tudo, né? O texto destaca que há tempo para tudo nessa vida. Eu peguei um pedacinho, desculpe. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, aqui na terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, né? Então, tempo de ficar triste e tempo de sair pulando.
Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Tudo isso é um conjunto de experiências entre o amor e o desencantamento e a depressão. Então a gente fala tempo de amar e tempo de odiar. Em algum momento no mundo de provas e expiações na vida, hoje eu posso falar, hoje eu já não odeio mais, estudei o evangelho e tal, mas em algum momento da nossa vida, das nossas encarnações, nós odiamos para aprender a amar. Entramos em guerra para buscar paz. Espalhamos pedras e buscamos juntar. Porque essas crises, elas nos ensinam, né? Elas sempre voltam para aprendermos. Então, se eu não aprendi, né? Aquilo que a gente falou, lição repetida, lição não aprendida, lição repetida. Então, elas voltam porque Deus é tão misericordioso que nos dá uma nova oportunidade. Falar de fazer é fácil, mas viver a experiência ali na carne é difícil, né? E nós só vamos resolver essas nossas aflições e dores entendendo que há tempo de calar, tempo de recuar e tempo de buscar Deus para resolver tudo que o Evangelho nos mostra. Porém, esse tempo mais suave só vai acontecer quando a gente entender essa frase da nossa Mãe Santíssima: isto também passa. E não é verdade, gente? Quantos perrengues a gente estava aí há um tempo atrás e passou, né? E aí, nessa fase da psicologia, até Haroldo também, que agora está mais psicólogo, né? Do que eles colocam o espiritismo dentro da psicologia, e é muito importante. Ele fala que é preciso fazer um diagnóstico, né? Na maioria das vezes, a gente não quer diagnosticar, a gente quer achar um culpado. E geralmente a gente quer culpar alguém. Então, se teve essa situação ruim, não, eu não fiz desse jeito, eu não fiz. Foi fulano que de alguma forma entendeu errado ou fez. Então, eu vou dar um exemplo. Isso é o mundo de provas e expiações, pessoas egoístas que querem se safar de todos os problemas. Mas um exemplo de uma calúnia, alguém foi lá e fez uma fofoca muito grande de você, essa fofoca até te prejudicou. O que seria diagnosticar? É pensar no que fazer antes de tomar a atitude. Saber que a verdade é filha do tempo. Então, assim, isso também passa, porque isso depende do tempo, né? Então, a verdade, ela é filha do tempo. O tempo vai mostrar quem estava certo nessa situação de calúnia. Então, diagnostiquei, eu calo e silencio. Por quê, gente? Porque eu posso não ter feito hoje, mas eu fiz no passado. Para isso estar me atingindo dessa forma agora, com certeza eu plantei. Eu plantei, ai, fulana não gosta de mim, eu não sei mais o que eu faço. Hoje a gente já substitui por, se fulana não gosta de mim, alguma coisa eu fiz em algum momento. Então eu vou silenciar, conversar com Deus, diagnosticar, procurar a melhor solução, que está no Evangelho. Resignação, aceitação, silêncio, prece, que é muito difícil diante de uma fofoca, de alguma coisa que te tira a paz. Mas se você pensar que isso passa e acreditar que a verdade é filha do tempo e com o tempo tudo se resolve, aceitando tudo que o Evangelho nos propõe, passa e da melhor maneira possível. Agora, olha que interessante. Quando a gente silencia, para, até o outro vem cutucar, né? Nossa, mas deixou para lá. Nós não estamos deixando para lá. Estamos resolvendo como Jesus ensina no Evangelho. Então, diagnosticar e calar, silenciar, esperar o tempo passar, não é deixar para lá, é trabalhar mais do que resolver na mesma hora. Até coloquei aqui, ó. Resolver na hora e com muita raiva, dá certo? Não dá certo. É isso que é o tempo que Maria está dizendo. Então, um sábio disse assim, ó. Não prometa quando estiver feliz. Ai, quando você está muito feliz, né? Ganhar lá um dinheirinho, você já começa a prometer tudo e mais um pouco. Depois, se arrepende. E quando estiver feliz, então, não prometa quando estiver feliz, não responda quando estiver com raiva. É esse aí da calúnia, o exemplo da coluna. E não decidas quando estiver triste. O que que ele está pedindo, esse provérbio sábio aí do, né? Essa sabedoria, essa cultura.
Ele está dizendo para você diagnosticar. Calma, não vai prometer, você está muito eufórico. Calma, você está triste, não é hora. Agora, na hora da raiva, não dá para fazer. Então, é o tempo do silêncio que a gente está falando, né? Silenciar para dar significado. Isso é um diagnóstico. O que eu fiz para receber isso? Se eu não fiz agora, nós espíritas sabemos que em algum momento de outras vidas ou dessa mesma nós fizemos. Qual a estratégia mais digna para eu passar por isso? Calando, silenciando, indo conversar calmamente, é você que vai diagnosticar. Hoje, lembrei, e acho importante a gente falar do tempo da internet aqui, já que a gente está falando do tempo, né? Hoje, muitas pessoas já acessam o Facebook, fazem um post lá, né? Até copiei um aqui. Tudo que passam, que sentem na pele, já pum, jogam na internet. Então, é o que o sábio está dizendo. Se tá feliz e postou, vai se arrepender. Se tá com raiva e postou, vai se arrepender. Se tá triste e prometeu, vai se arrepender. Então, olha esse aqui, ó. Eu vou lá e posto na internet. Nunca penses que me enganas. A mesma capacidade que tu tens para mentir, eu tenho para fingir que acredito. Logo aparece uma resposta. O que foi, querida? Nossa, o que aconteceu? Não é verdade? Todos nós aqui já temos essa vivência, né? Tem gente que vai pirar, né? Que aí os paranoicos, né, ficam assustados, achando que isso é uma indireta. Por quê? Porque costumam fazer essa discórdia na internet, nas redes sociais. A rede social, ela dificulta muito o silêncio, né? Muitos usam a rede social para se complicar mais ainda, porque postam tudo. Não fazem o diagnóstico e acham que não é plantio e colheita. É plantio e colheita. É o tempo que a Mãe Santíssima está nos falando aí. É uma exposição desnecessária, né? Que te impede de reagir com bom senso. Então, o Rossandro vai dizer: faça um diagnóstico. Quem fez a fofoca? Por que ela fez aquela calúnia? Com quem ela conversou? Tenta fazer um diagnóstico você. Não para ficar roendo a unha, não conseguir nem um Rivotril para dormir, mas para entender que se aconteceu aquilo é porque de alguma forma eu mereço. Então eu vou rezar, vou pedir a Deus que me aconselhe na melhor maneira de passar por isso. Só quem consegue reagir bem é aquele que já viveu, está escrito lá no livro Tempo, experienciou e tem sabedoria. Por isso, diante de uma calúnia, se você já passou por tantas outras, você já construiu sabedoria que isso nem te tira mais o seu bom senso. Você fala, não, isso é fofoca, não tenho nada com isso, isso também passa, e passa, né? Então, quanto mais eu experienciei, menos eu sofro. É isso que o tempo quer dizer. Experiência, sabedoria, evolução. Tem aquela frase também: o homem prudente aproveita a sua experiência e o homem sábio aproveita a experiência dos outros, né? Mas eu penso assim, que quando o outro erra, a gente diz: nossa, eu nunca faria aquilo, eu nunca postaria aquilo que ela postou, porque você está de fora. O diagnóstico é do outro. E quando acontece com a gente age até muitas vezes pior. Por que que a gente não aproveita aquele senhor que passou por tudo aquele perrengue para quando acontecer com a gente já ter a experiência? Porque nós precisamos viver na carne. Nós precisamos sentir as aflições, as dores, os conflitos. Nossa, a irmã de fulano faz assim. Se fosse a minha irmã, ia pular miudinho. Nada. Sua irmã apronta e você vai pular até pior, porque a experiência é de cada um. Cada um tem que fazer o seu diagnóstico. Quer ver outra coisa que incomoda a gente? Visualizou a mensagem que você mandou e não respondeu. Como que você se sente? Isso aqui é um teste, viu, gente? Você se sente assim, o tempo passa, uma hora vai responder, ou você fica toda hora olhando porque o verdinho apareceu e a pessoa não responde, né? Se foi um desabafo seu e a pessoa visualiza e não responde, o que que você começa a sentir? Impaciência, raiva. Nós saímos do nosso ponto de equilíbrio e acabamos despertando aquela ansiedade que ele falou lá atrás, né? E é aí que a gente tem que pensar muito nessa questão do tempo, né? Ela tem o tempo dela e nós precisamos de tempo para entender que toda essa situação passa. Se não respondeu, e eu me coloco no lugar diagnosticando, não respondeu porque estava sem tempo, né? Não respondeu porque está trabalhando. Não, não respondeu porque foi falar com outro, porque quer fazer fofoca, porque está fazendo o inferno da minha vida. Rou unha, toma um chá de camomila e nem Rivotril vai dar jeito, porque eu ainda não entendi
que o tempo passa, né? Esperar incomoda, angustia, entristece. Desacreditamos e perdemos a esperança nas pessoas por todas essas pequenas coisinhas que, se a gente colocar a mensagem de Maria lá, até no textinho do WhatsApp que você mandou e a pessoa não respondeu, né? Isso também passa. Tenha paciência, né? E quando a gente pensa que ainda é um complô destas pessoas contra a gente pode até adoecer, nos perdemos nesses pensamentos que não são reais, né? Então, o que que a gente pensa? Desabafei, visualizou e pensou, né? E já deu o veredito dela. Foi assim? Não, tô ruim aqui. Não vai mais falar comigo. Não respondeu porque está contando para o outro o meu problema. Eu estou vendo que ela está online. A gente sabe que a pessoa está online. Foi falar primeiro com a outra pessoa do que comigo. É o que o Rossandro está falando. Se você tem o evangelho e você sabe que isso passa e que é normal e você coloca como uma situação, uma hora vai me resolver, né? Então nós perdemos o nosso tempo, ansiosos e até adoecemos. Pare para refletir, né? Para e reflita, porque passa. Tudo passa. Nós nos amamos e achamos que o mundo está contra nós, mas sou eu que não me aceito e perco meu tempo. Então, essa história do WhatsApp é uma para todos nós, né? Rede social é uma coisa para todos nós. Estava conversando com a pessoa e ela foi a primeira a te mandar um recado daquele que eu falei. Ah, você mente, pode mentir para os outros, mas para mim você não mente. Você vai ficar na cabeça que é para você, não é? Então, tudo passa, né? Quando a gente acha que o mundo está contra a gente, essas nossas ideias de pensar que o outro não visualizou, que não me deu uma resposta, que está falando mal de mim, tudo passa. Até esse meu defeito vai passar. O que a gente tem é que tentar conter o defeito. Se eu me concentro demais nessa angústia aí do WhatsApp, eu passo a olhar e a focar só nesse meu defeito, que é postar indiretas e receber outras, eu vou esquecer das minhas virtudes. E até na Bíblia, né? Zaqueu, a mulher adúltera, o menino que era louco, né? Todos focavam na mulher que era adúltera, no menino que era, né, perturbado, no Zaqueu lá, cobrador de impostos. Jesus viu o que neles? O outro lado deles, as qualidades que a pessoa não via. Então eu perco as forças porque eu foco muito no meu defeito. Se aceitar o defeito e conversar com Deus, e você pode conversar com Deus, como diz Emmanuel, a hora que você quiser, a qualquer momento, e dizer para Ele: Deus, eu tenho esse defeito. Eu continuo fazendo isso aí da internet porque eu gosto, assuma, mas me ajuda a desenvolver as minhas virtudes para que eu compreenda melhor esse defeito. Nós somos crianças ainda buscando um caminho reto, buscando. Então, nós somos crianças buscando esse caminho reto, buscando a paciência, buscando esse tempo para superar todas essas coisas, né? Por quê, gente? Porque tentam nos convencer, esse mundo de provas e expiações, esse lado egoísta, né? Esse lado orgulhoso, tenta nos convencer que a gente não tem jeito, mas nós estamos evoluindo, né? Então a gente tem que trabalhar a repressão, voltando no Rosandro, a repressão dessa nossa deficiência para a construção de uma virtude, tá? Eu consigo passar por isso, eu consigo melhorar, né? Então, ele fala lá, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar as pedras, né? Saber esperar é saber o momento certo de agir. Insistir sem ser no tempo certo nunca vai dar errado. Existe sempre o tempo certo. Então, isso também passa, é uma lição de vida, né? Se você insiste com desconforto, é porque ainda não é tempo. Aquele trabalho, aquela relação. Sabe aquele trabalho que você aceitou, ia todo dia para lá e perdi o ônibus, ou até um acidente acontece, porque não é. Se tem desconforto, não é o tempo certo, né? Então, peça a Deus um caminho. Não se violente, né? Sem ter, se você tem o desconforto, ainda não é tempo. A vitória não está em combater sempre. Aceitar a paz é muitas vezes melhor do que ter razão. Então, a briga de um casal mesmo, né? Tudo no tempo de Deus, como fala. A briga de um casal é um pouquinho, a gente vê isso, né?
O casamento não vai se desgastando de hoje para amanhã, de repente. Ele se desgasta com o tempo, né? Todos os momentos complicados vão passar. Por mais que você dê o seu melhor, sabe, no trabalho, por mais que você dê o seu melhor, ninguém nunca reconhece. O prêmio de primeiro lugar é para alguém ali que você até acha que nem faz mais que você. Isso é lição. Você faz alguma coisa e quem ganha o prêmio é o outro. Vai na mesma diretriz. Nossa, mas eu me esforcei tanto. E o outro que saiu, né? Você é um ótimo funcionário, mas é sempre o outro que é premiado. É comum perder a esperança e continuar sendo competente. Mesmo que eu perca a esperança, eu devo continuar no caminho certo. Se eu perder o meu tempo naquele trabalho, enrolando só porque eu não ganhei o prêmio, só porque eu não fui o funcionário do ano, eu estou plantando. E vai ter tempo de colher, né? Então, se eu parar de fazer o meu melhor, no futuro eu vou estar colhendo o que eu plantei. Então, vai chegar o tempo sempre. Tudo passa e tudo tem o seu tempo. Insista no certo apesar de, porque isso também passa. Se eu pensar melhor no meu plantio, eu vou ter uma colheita melhor também, né? Um dia o reconhecimento vai chegar. Aqui nessa situação de que momentos complicados também passam, é interessante porque assim, você vê o seu lado bom, até no casamento, o seu lado bom, no trabalho, o seu lado bom, na família, o seu lado bom, mas nunca ninguém reconhece o seu lado bom. Não estamos para reconhecimentos. Estamos para continuar fazendo o bem e o bom, porque isso passa e um dia o que a gente espera virá. A gente vai ter uma colheita boa. Então, faça, doe-se. É tempo de aprendizado e é incrível como, quando os tempos bons chegam, nós duvidamos. A gente fala, tá estranho, né? Nós parecemos até mesquinhos. Ai, tá rindo hoje. Ah, não sei não, a gente ri hoje, vai chorar amanhã. Até quando a gente está num tempo bom, a gente duvida. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. É por isso que ela fala que tem tempo para tudo, tem tempo de chorar, tempo de rir, e isso também passa. Lembrei daquela canção do Daniel, né, que ele fala: às vezes é mais para ser feliz, às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Está na dificuldade, né? Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar para o lado, né? Ele fala, para ser feliz, o que que o ser humano necessita, o que que faz a vida mais bonita, aonde está escrita a resposta? No nosso tempo, no tempo de cada um. Existe o tempo bom até nas dificuldades. Aquele dia que eu assisti aquele filme lá, esqueci o nome do filme, a menina que foi presa lá na ditadura, né? Ela citou que ela estava tão acostumada com o torturador dela que, quando mudou o torturador, ela estranhou, ela não queria. Sem saber que o próximo torturador era melhor ou pior, ela diz que preferiria continuar com o anterior, porque ela já sabia quais eram os níveis de tortura e o que ele fazia. Então, tem tempo bom até nas dificuldades. Ela achava o tempo anterior melhor do que esse novo que entrou. Então, existe tempos bons nas comemorações e também nas dificuldades, porque o de repente não existe. Um casamento não acaba de uma hora para outra, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, existe tempo e disciplina em tudo, nas horas boas e nas horas ruins. Você vê a música dele, quanta pergunta, né? Onde está escrito? O que eu faço para ser feliz, né? Mas é mais fácil ficar reclamando da sorte do que ser mais forte, é mais fácil querer subir sem trabalhar muito. E aí, o que que a frase "isso também passa" diz? Que existe tempo e disciplina para tudo. A gente se acostuma até com a dor, porque acreditamos que com o tempo ela vai passar. Isso se chama fé. Lembrei também daquele livro do Holocausto, que eles tinham um casamento lá no Holocausto. Vejam, eram momentos felizes para eles ali naquela situação horrível que passaram, assim como também a situação horrível deixada por aí passou. Mas o que que tinha nessa disciplina para todos os momentos felizes e infelizes? A fé, o acreditar em Deus, que foi o que Chico fez quando ele pede para a Mãe Santíssima. E como ele ficou feliz, né? Nossa, mãezinha se importa comigo. E aí Emmanuel disse: sim,
ela se importa com todos. Então, se ela se importa com todos, ela se importa conosco que estamos aqui. E essa plaquinha serve para a gente colar em algum lugarzinho que a gente olha todo dia, ó. Havia então uma placa com esses dizeres, né? E certa ocasião perguntaram para ele, e ele disse: é para lembrar que quando estivesse passando por um momento difícil, iria passar. Do mesmo modo, quando estivesse passando por um dia feliz, também iria passar. A vida é feita de momentos dos quais temos que resgatar. Todos os momentos são experiência para construirmos sabedoria, bons ou não, para o nosso aprendizado. E o mais importante, nada ocorre por acaso, absolutamente nada. Por isso, cada um de nós deve se preocupar em fazer a sua parte da melhor maneira possível. Então, a gente viu as pessoas ali na ditadura, no Holocausto, tentando fazer a vida, né? Ser levada ali com a felicidade do casamento, com a felicidade de achar que uma pessoa era melhor do que a outra, porque tudo isso passa, é o tempo. A função da dor, a função da aflição são dias difíceis, frutos do que plantamos e vamos colher, e precisamos passar por essas angústias, por essas perdas, para dar valor às coisas, o que a gente tanto fala, né? Provas e expiações. Pensei aqui, essa semana a gente até comentou, né? Os nossos filhos, né? Nós tivemos uma vida que os pais não davam tudo, né? E a gente percebe que muitas vezes os nossos filhos não valorizam tudo que tem, né? Por quê, gente? Porque só quem sabe a dor da fome é que vai valorizar o cuidado com a comida, né? Então a gente vê esses adolescentes, essas crianças não dão valor para essas coisas, né? Mas a gente precisa tolerar o outro para aprender também a ser mais tolerante. Então, eu coloquei aqui, quando a gente tem um irmão difícil, né? A gente sabe que tem pessoas que vivem errando, mas nós também temos que entender e não desistir das pessoas. Aí você fala, mas o filho ali é uma boa falta de educação, dos pais conversarem. Nós não estamos aqui para dizer se a educação foi certo ou foi errado. Tá errada, claro. Filho que não valoriza a comida, que quer tudo na hora, não é verdade? A gente vê muito isso. Mas o que a nossa lição está dizendo? Se não passarmos com um aprendizado, sofreremos mais adiante, né? Se nós não desistimos de nós mesmos, do irmão difícil, do ser tolerante para aprender com o outro, imagina Deus, gente. Pai de amor e misericórdia, está nos dando esse nosso tempo para entender há quanto tempo, não é? O mesmo que uma visita que vai na nossa casa é exigente, nada agrada, né? O nosso esforço não é nada. Tem gente assim, não tem? E o problema é dela, ser arrogante, difícil, intragável. O modelo é dela. Uma hora ela não vai ter esses amigos todos na mesa, e aí vai vir a lição do tempo, que é a solidão. A solidão é uma lição do tempo, para entender e valorizar a companhia dos outros, que hoje ela não tem. Então, vocês viram que e isso também passa, tanto para nós, que nos chateamos com aquela visita que traz todo esse lado, quanto para ela que vai aprender a importância de estar perto dos outros, né? Percebendo o outro, então a gente percebendo esses outros e todas as necessidades, é possível mudar? Qual seria a estratégia? O que fazer? E aí a gente volta lá no Chico, né? Também o água na boca, o silenciar, a resignação, aceitar o que o tempo passa e que a vida é como é. Então, o irmão difícil ali aceita que dói menos. Mas como assim? Eu não vou discutir, falar que ele está errado, não. Vai ter um momento para tudo isso, né? Você vai diagnosticar e vai ter um momento para você falar. Mas você está nessa situação porque o tempo está te dando uma lição. Ao aprender, você terá sabedoria para não voltar nessa lição. É isso que são as três palavrinhas mágicas de Nossa Mãe Santíssima. E passa, gente, passa. Ontem a gente tinha 18 aninhos, hoje a gente já está com quanto, né? Quando eu aceito a realidade, que são essas aflições da vida, paro e olho como se estivesse de fora, eu acabo diagnosticando isso, né? E eu vivo muito melhor. Aí tá lá na historinha do Chico, o segredo é compreender a transitoriedade das experiências e entender que são lições e aprendizados que nos trazem sabedoria. No dia que eu tiver tratando aquela questão com mais tranquilidade, é porque a lição foi aprendida. E lembrei, que comporta muito bem nessa palestra, a resignação dinâmica de Joana de Ângeles, né?
que ela fala para você se resignar diante da doença, das aflições, aceitar, encarar o desafio sem lamentar, né? Como o Evangelho nos mostra que você passa por tudo isso de uma forma muito mais tranquila. Então, Joana de Ângeles também é partidária das três palavrinhas aí, né? Isso também passa. Vamos fazer passar de uma forma menos dolorosa. Tudo que o tempo traz fácil, vai fácil, né? Então, a gente falou do tempo ali na prisão. Sem desafios e muito trabalho e muita dedicação, a gente não evolui. Vocês já viram alguém que assaltou um banco ou fez um grande roubo, dizendo que lá na frente que evoluiu porque investiu dinheiro e hoje tem três mais vezes o valor que roubou do banco? Não, a gente não vê, né? Até porque se não foi preso, gasta esse dinheiro e acaba tendo outro tempo de vida. Então, o tempo não respeita as edificações que construímos sem esforço. Ficar milionário com esse dinheiro de assalto de banco vai me trazer mais experiências para eu entender que eu preciso do tempo para ter as lições que me trazem um aprendizado, para eu ter sabedoria. Para um dia eu passar por aquele problema com sabedoria e ele não precisar voltar mais. Como no texto de Emmanuel, todas as coisas na terra passam. A saudade, as tristezas, as felicidades. E se hoje eu nem colocaria na cama só a frase, não. Colocaria esse parágrafo deles. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. Tudo passa. As tempestades passam, a felicidade passa. Olha o navio. Olha o navio aí, Jesus ali no leme. E Madre Teresa de Calcutá dizendo uma frase que cabe muito bem dentro desse tema. Nunca será entre você e o seu irmão na terra. Será sempre entre você e Deus, o seu plantio e a sua colheita, o tempo de plantar e o tempo de colher, né? Portanto, faça o tempo valer a pena, porque ele passa. O tempo passa, as coisas passam. E lembrei daquela poesia, né, que a pessoa diz que onde estava, né, no dia que ele estava na praia, só tinha uma pegada, né, na areia, que Jesus deixou ele sozinho. E aí o texto diz: Não, você estava no meu colo. Então, assim, desamparados nunca, o tempo todo nos braços de Deus, na misericórdia dele, nos dando tempo para plantios e colheitas. Então, não vamos esquecer nunca disso, né? Chico ficou tão feliz com essas três palavras, porque que o problema dele ficou pequeno ali, porque ele sentiu que ele tinha força de todos esses, ó, Jesus nos carregando, né? Deus nos amparando, Maria nos dizendo que tudo passa, né? Vamos colar a plaquinha na nossa cama, na nossa porta, no nosso evangelho, para quando a gente estiver numa situação angustiante e aflitiva, lembrar que isso também passa. E que assim seja, graças a Deus. E as nossas historinhas dos lindos casos de Chico. Hoje foi uma inteligência artificial diferente, mas também é da luz do caminho, tá bom?